Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso aí, que bom que estamos aqui, que você está comigo acompanhando mais um episódio do podcast Consultório Empresa, começando bem uma semana. O nosso tema de hoje é sobre tipos de compra. Você acha que toda compra é igual? As pessoas compram da mesma maneira? Não é assim. Então nós vamos falar sobre isso. Mas antes, sempre tem uns recadinhos antes aqui. Eu queria falar que vamos abrir novas turmas do Pleno Odontologia, nosso curso online, método Pleno Odontologia. A gente vai estar com turma nova agora começando dia 29 de março. Então, se você tem interesse em fazer esse curso online, esse especificamente para dentistas, é só entrar em contato comigo e procurar nas redes sociais que você vai ver os contatos, as informações para fazer a sua inscrição. Beleza? Que mais? Nova turma da Mentoria Action. Então, algumas pessoas ficaram de fora da última turma que a gente começou no final de janeiro, porque não tinha mais, não cabia mais naquela turma, não podia entrar, então ficaram algumas pessoas, de uma está chamando a outra, enfim, e já estamos aí em vistas de montar uma próxima turma no início de abril, do mês de abril agora, mês que vem. Nós estamos gravando isso aqui em março de 2021, eu não sei quando você vai estar ouvindo, então se estiver ouvindo certinho com a gente aqui, acompanhando no tempo da exata publicação, então talvez ainda dê tempo de você participar com a gente. Então começa então essa próxima turma no dia 7 de abril, vai ser uma quarta-feira, tá certo? Bom, o que mais que eu tenho para falar? Bom, dos recados são desses recados, então vamos lá para o nosso tema de hoje sobre tipos de compra. Para que serve isso, né? Bom, saber a forma como uma pessoa compra, nos ajuda a entender o processo mental que ela utiliza e, consequentemente, vender melhor, ou seja, ter um resultado melhor na negociação com o nosso cliente. Então, só por aí já ajudaria bastante. Mas também ajuda muito a gente trabalhar o marketing, a comunicação, porque a forma como eu vou me comunicar, a forma como eu vou decidir meu ponto, a forma como eu vou precificar, várias coisas, vários elementos do mix de marketing, praticamente todos são derivados disso, ou seja, são muito dependentes desta informação aqui, que é o perfil de compra de cada pessoa, de cada agrupamento de pessoas, pelo menos. Tá certo? Então eu vou comentar aqui com vocês, vamos falar de um por um. Eu quero falar sobre os 5 tipos mais importantes de compra e o que tem a ver para a gente aqui na área da saúde. Então vamos lá. Não vou falar eles em ordem, elas não estão necessariamente em ordem de importância, porque mesmo porque cada um aqui tem uma área diferente de atuação, então a sua pode estar mais vinculada a uma. Você vai se identificar aqui com essas áreas que eu vou falar, tá bom? Então vamos lá a elas. A primeira delas que eu quero mencionar é compra por conveniência. Fala assim, o que é exatamente compra por conveniência? Eu comprei porque me é conveniente, Plínio, é isso? Não. Compra por conveniência, na verdade, significa... Sabe quando você compra numa lojinha de conveniência? O que significa isso? Que aquele produto está disponível de uma forma fácil, rápida, direta. Eu preciso, eu pego. Essa é a ideia de uma loja de conveniência, né? É aquela coisa que está mais fácil, mais simples, mais à mão e que eu tenho acesso rápido. Então, se o meu cliente vai comprar alguma coisa de mim por um processo de compra por conveniência, significa que eu tenho que escolher um ponto super prático, fácil, que a pessoa ela pensou no assunto, está lá na mão. Aquela compra que está no lugar. Você está andando, sei lá, num supermercado, você sai do supermercado, você vê sabe aquela parte de serviços que tem às vezes dentro de supermercados, de grandes redes? Então, isso aí é um conceito de conveniência. Mas o que isso tem a ver com a área da saúde? Bom, tem várias coisas a ver com a área da saúde, mas uma compra por conveniência na área da saúde, tipicamente falando, seria um pronto atendimento.
Então, se eu tenho um pronto-socorro, eu preciso pensar muito bem no meu ponto, né? O ponto, por exemplo, que eu preciso ter para um pronto atendimento, é bom eu estar no térreo, estar numa avenida bem larga, num lugar conhecido, fácil acesso, concorda? Se eu tenho um pronto-socorro, eu não vou montar o pronto-socorro numa sala, dentro de alguns conjuntos comerciais, num prédio no 8º andar. Não faz muito sentido. Eu sei que parece óbvio, mas é disso que eu estou falando. Então, a definição de vários elementos que eu tenho do meu marketing, como eu falei para vocês, aqui o ponto é um dos itens do mix de marketing, ele tem a ver com o estilo de compra do serviço que eu vendo. Então, se eu vendo serviços de urgência, então serviço de urgência eu preciso pensar, por exemplo, num ponto adequado para que isso aconteça de uma forma simples, de uma forma rápida, que as pessoas me encontrem facilmente. Ela precisou daquilo, pá, vai me encontrar. Mas pode ser que o seu serviço não seja tipicamente comprado pelo método de conveniência. Talvez o seu serviço seja comprado por um outro método, como por exemplo pela chamada, vamos lá, o segundo tipo, compra habitual. O que é uma compra habitual? Compra habitual é aquela que acontece com frequência. Que ela acontece, ela já existe um relacionamento ali com o fornecedor, e você já compra aquele tipo de produto. Imagina algumas coisas que você já compra sempre, que você compra todo mês. Tem gente que compra ovos sempre daquele senhorzinho que passa de carro vendendo ovos aqui na minha rua. Eu sempre compro bolo de uma moça que faz bolo que mora aqui no meu bairro e por aí vai. Então esse é um estilo chamado compra habitual, tá? Então compra habitual é aquilo que eu compro rotineiramente e não costumo mudar, ou não tenho frequência de mudanças radicais. Isso pode ter a ver com creme dental, tem a ver com algumas marcas que a gente consome de comida e por aí vai, né? Para nós, na área da saúde, tipicamente, o que seria uma compra habitual seria manutenção. Eu detesto isso, mas enfim, né? Manutenção de ortodontia, por exemplo, não gosto desse termo, nem dessa funcionalidade, mas só para você entender, aquela consulta mensal que acontece ali. Poderia ser também uma compra habitual também. Pilates, exato, porque Pilates ela é uma coisa simples, né? que eu simples no sentido de compra, estou falando, de decisão, e uma vez decidido aquilo, eu tenho aquela compra contínua, rotineira, recorrente, que eu vou me adaptando a ela constantemente, né? Ainda que ela mude alguma coisa, eu estou ali me adaptando. Então isso chama compra, é um tipo de compra habitual também. Pilates é um exemplo disso. Psicoterapia, acho que psicoterapia também seria um exemplo interessante do que é uma compra habitual. Então aí, vai pensando, já está se encontrando? O seu serviço é compra por conveniência? O seu cliente compra o seu serviço por conveniência? Não sei, se for, você já sabe o que a gente conversou ali. E será que o seu serviço é tipicamente comprado por esse método de compra habitual? Então, se eu vou trabalhar compra habitual, é fundamental que eu tenha uma construção de um relacionamento muito profundo. É uma relação, eu diria, sob o ponto de vista de marketing, chamado de intimidade. Ou seja, eu crio um relacionamento muito forte, um relacionamento da lojinha do bairro com a pessoa, né? Então, essa construção de relacionamento é essencial para quem trabalha prioritariamente com clientes que têm serviços, né, comprando seus serviços pelo método de compra habitual. Vamos para um terceiro tipo que a gente tem aqui, é chamada compra por especialidade. Compra por especialidade não vamos confundir com a especialidade clínica, tá bom? Compra por especialidade é quando aquilo que eu vou comprar é muito, 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 muito específico, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu estou andando na rua e de repente começa a chover, né, começa aquela chuva e tal, e eu de repente vejo uma pessoa ali na calçada vendendo guarda-chuva, eu saio correndo, pego o meu dinheiro, tiro do bolso, quanto é, já saio, pago, abro e vou embora. Isso é compra por conveniência, lembra? Isso é aquela compra por conveniência. Numa compra por especialidade, só para você entender a diferença, seria como se eu estivesse andando na rua, naquela mesma rua, e aí eu lembro, olha, eu preciso comprar um guarda-chuva, mas não estou precisando naquele momento, eu preciso comprar um guarda-chuva, mas não é qualquer guarda-chuva. O guarda-chuva que eu quero comprar, ele é roxo, ele tem uma bordazinha ali que é meio cor de cereja, ele tem um crochê que é feito por dentro, e ele tem um cabo, não sei das quantas, é da marca tal, e tem uma loja, a única loja que eu sei que vende isso é uma loja que está aqui perto, então eu vou aproveitar para comprar. Entende? Compra por especialidade significa que é tão específico o que eu quero, o fornecedor é único, não tem opção, né? Então isso chama compra por especialidade. Quando eu estou diante de uma compra por especialidade, significa que eu cheguei num ponto onde não tem opção,
né? Eu tenho uma especificidade do meu serviço, eu, prestador de serviço, eu consegui ser tão diferenciado, tão especial, tão único, tão de alto valor agregado, que as pessoas não conseguem mais nem comparar. Eu não tenho parâmetro de comparação. Então, por exemplo, eu posso ser talvez o único cirurgião de mão, sei lá, da minha região toda, né? Então, toda uma macro região, talvez até aqui da região norte do meu estado, não tem outro cirurgião especializado em mão. Não sei. Talvez possa ser o meu trabalho, eu faço hipnoterapia para idosos. Cara, hipnoterapia para idosos, quantos tem pessoas especializadas que fazem isso? Então, sei lá, estou dando um exemplo genérico aqui, mas talvez tenham pouquíssimos aí no Brasil. Então, se alguém realmente precisa daquilo, vai atrás, enfim, ela vai atrás. Nesse caso, repara que, lembra quando eu comentei de conveniência, eu falei, aquela pessoa precisa estar numa rua movimentada, ela não pode estar num prédio no 8º andar? Esse pode, né? Um prédio escondido, sem placa, porque ele é tão específico, o trabalho dele é tão único, tão singular, que as pessoas pegam um avião para ir procurar uma pessoa dessa, né? Porque o que ela faz é muito, muito, muito especial, muito único, tá? Então aqui a sugestão é, quando você consegue atingir um nível de diferenciação nesse ponto, nesse nível, nesse estágio, as pessoas se deslocam, as pessoas, o seu nome se espalha e você tem uma singularidade muito forte para construir uma atração específica para você, tá bom? Então isso é chamada compra por especialidade. Será que esse é o seu caso? Você é tão único, a forma como você trabalha é tão especial, o jeito que você faz é tão singular que as pessoas então não tem como comparar e elas preferem então você por conta disso? Será que é o caso? Então, quarto tipo de compra que a gente tem é a chamada compra por comparação simples. Compra por comparação simples. O que significa isso? Que o serviço é simples e que uma comparação sem muito peso, sem muita complexidade, uma simples comparação me dá condições de escolher. Talvez é como você e eu, como a gente escolha restaurante, como a gente escolhe qual barraca de fruta nós vamos comprar ali na feira. Nós temos uma série de escolhas que são razoavelmente simples. Se eu estou numa ótica, por exemplo, eu posso escolher uma ótica ou escolher uma armação de um óculos ali dentro de uma ótica. São exemplos de compra de comparação simples, né? Então eu também posso escolher um dentista. Para mim, eu paciente, vou escolher um dentista, um clínico geral. Isso é um processo de comparação razoavelmente simples. Eu vou escolher para mim um ginecologista, não eu necessariamente, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Vou escolher um ginecologista, vou escolher um pediatra. Então, esse processo de escolha é basicamente um processo de compra, que o paciente passa por um processo de compra que nós chamamos isso, no estudo de comportamento de compra, no neuromarketing, né? Nós chamamos isso de compra por comparação simples. Aqui, o que significa isso para você na prática? Que você precisa cuidar de cada detalhe. Todo detalhe conta. Conta o detalhe do seu preço, conta o detalhe do seu ponto, conta um serviço adicional que você tem. Tudo conta. Tudo conta. Tudo é levado em consideração, tá? A sua roupa, como você fala, tudo é levado em consideração. Então, quando eu estou num modelo de compra por comparação, tudo vai ser ponderado. Então, para alguns pacientes vão levar mais em consideração talvez o conforto, para outros a praticidade do lugar, para outros talvez a sua titulação, embora pouca gente se importa com isso, e por aí vai. Mas é necessário você profissional, cuidar de cada detalhe, porque o seu cliente vai ponderar diversos elementos. Então ela fica já um pouco mais difícil nesse conjunto que a gente está falando. Você repara aqui, vamos fazer uma comparação aqui. Olha nós fazendo uma comparação. No estilo conveniência, basta você estar no lugar certo na hora certa. Esse é o estilo típico da compra por conveniência, né? Quando nós estamos falando da compra habitual, o processo de compra, o processo de fidelização já aconteceu. Então eu tenho um vínculo de alguma maneira de prestação de serviço que ele já se torna permanente. Eu já estou trabalhando muito mais uma coisa de fidelização. Na especialidade é minha singularidade, minha alta diferenciação que faz a diferença e também me facilita todo o processo. Agora, nesse quarto elemento aqui, que é a comparação, poxa, aqui é mais difícil de todos eles, porque aqui eu tenho que considerar tudo. Assim, mas tudo o que, Plínio? Todos os nossos outros 100 e poucos episódios do podcast, ou seja,
todo elemento, todo detalhe, tudo conta, né? Cada elemento, a roupa, a sujeira, né? A limpeza, praticidade, conveniência, horário disponível e por aí vai, tá bom? E o quinto e último, né? Eu deixei aqui para o final, que é o tipo de comparação também. Então é compra por comparação complexa. Compra por comparação complexa é parecido com o anterior, porém aqui nós estamos falando de serviços que o cliente considera de alta complexidade. Seria o equivalente a alguém comprar, por exemplo, ou não um trator específico, comprar um robô para a minha indústria e tal. Mas e para a gente na saúde? Né? Nada de falar em trator e robô, para com isso. Então vamos falar para a gente. Para a gente seria, por exemplo, a pessoa decidir ou não fazer uma cirurgia bucomaxilofacial, uma cirurgia ortognática. Ela tem que escolher fazer ou não, escolher com quem fazer, quando fazer. Então tem uma série de decisões ali e não é uma decisão simples de ser tomada. Então esse é um tipo de compra que ela exige mais tempo, ela exige mais informação, ela exige um pouco mais o nosso neocórtex, que é a informação racional, para que as pessoas possam tomar decisão. Então tem um processo mais elaborado, a sua venda é mais complexa, a sua venda é mais cuidada também. O seu lead time, né, que é o tempo entre a pessoa fazer a avaliação com você e efetivamente fechar, o lead time de compras complexas são de meses, geralmente meses, é comum ser meses, 70, 80 dias para lá para cima, geralmente, né? Sei lá, por exemplo, outra compra que poderia ser assim, reparação de grandes mutilações, por exemplo, cirurgias oncológicas, mas não oncológica do tratamento, mas talvez de uma reparação pós-tratamento, pós-mutilação cirúrgica ou acidentes, assim. Não o acidente, você entende? Se fosse um acidente, seria compra por conveniência. Que eu estou falando da consequência, da mutilação. O que eu vou fazer? Então, aquela decisão, fazer ou não, fazer com quem, como que eu vou fazer, qual o método, etc., são decisões complexas. Em que hospital, enfim. Tem muito elemento que vai estar aí envolvido. Então essas são as cinco grandes, esses são os 5 grandes tipos de compra que nossos pacientes, que nossos clientes passam. Isso está na cabeça deles, essa interpretação toda. Isso não é um processo consciente, na verdade, é só saber, estou contando para vocês como são os tipos que existem e que cada uma dessas as pessoas passam por um processo diferente. Os ritmos são diferentes, o grau de emoção ou não emoção, que é o razão, né? Modificam de uma para outra. Numa compra emocional, por exemplo, o vínculo emocional é prioritário. Numa compra de alta complexidade, o racional é que é prioritário, né? Numa compra por conveniência, a gente fala que o cérebro reptiliano, que é aquele que nos autoriza a comprar alguma coisa ou não, ou seja, porque é aquele que tenta preservar a nossa vida, ele pode ser ativado e dizer, olha, corre porque você vai no primeiro lugar que achar, porque isso aqui, se você não for logo, você vai morrer, porque está sangrando, porque tá doendo e essa dor aqui pode ser, sei lá, um aneurisma, corre, faz alguma coisa. Tá? Então cada um deles aqui tem um mecanismo por trás bastante complexo, que não vem ao caso eu explicar em detalhe agora, mas só para dizer que cada um deles tem um processo mental diferente, onde as etapas são um pouquinho diferentes, onde tem mais ou menor força em cada uma delas, tá certo? Então, para esse momento, o que fica aqui para você? Que você tem que entender que tem essas 5, para você identificar os seus serviços, aonde você se encontra, você está encaixado, enquadrado aqui em qual dessas. E uma vez que você se enquadrou em qual dessas, para você adaptar o seu serviço da melhor forma possível. Lembrando, conveniência, o ponto central para você é o ponto. Ficou até bonitinho falando, o ponto central é o ponto. Ou seja, é a decisão da onde vai ser o seu lugar de atividade, é a chave do segredo do seu sucesso, para quem trabalha com conveniência. Para quem é para compra habitual, a chave do seu sucesso é relacionamento, é fidelização, serviços também de baixa complexidade. Se o seu trabalho é de especialidade, bom, aí significa que você chegou no topo, né, da cadeia de diferenciação, então você tem um nível muito alto, você precisa trabalhar muito, né? Se é isso que você quer, você precisa trabalhar muito a diferenciação. A comparação simples significa que você está no grande mercado, é onde a imensa maioria dos seus concorrentes estão. Então é ali onde tem briga de cachorro louco, né? A compra por comparação simples é onde tem briga de cachorro louco. É chamado oceano vermelho.
Então é um mercado extremamente competitivo. E o tipo de comparação de alta complexidade é aquele que a sua chave é você saber dar tempo à pessoa, saber trabalhar com clientes mais racionais e saber entender o ser humano ali como um todo, o seu tempo, o seu time de decisão, saber acompanhar aquilo e, obviamente, saber realizar procedimentos de altíssimas complexidades ali também, tá certo? É isso. Espero que essas 5 características, esses 5 tipos de compra possam te ajudar a enxergar um pouco mais por que tem clientes que se agem e reagem de forma diferente e por que você não deve simplesmente copiar o coleguinha. É mais um motivo entre tantos que a gente já falou porque as estratégias de um não servem para o outro. Tá certo? Então é isso. Aprendeu coisas novas? O que você tem que fazer? Fazer, praticar, implantar. Tá legal? Espero te encontrar nas próximas turmas, na verdade, aí da Mentoria Action. Se for nessa próxima, vai ser um prazer. Fala comigo, entre em contato comigo no WhatsApp, se você quiser, 11 998465433. Fala comigo sobre isso. Queria participar da Action, dessa mentoria. Como é que funciona? Te explico com o maior prazer. Te mando um link para você ter mais informações. Ou então, se quiser participar do Pleno, do nosso curso online de Gestão em Marketing e Produtologia, o maior curso, o mais completo curso de Gestão em Marketing e Produtologia online em língua portuguesa do mundo. A gente já conferiu isso. É realmente o maior, mais completo, em termos de assuntos, temática e carga horária. Bom, é isso. Então, gostou? Curte, clica em sininho se você estiver vendo aqui no YouTube. Se você estiver seguindo a gente, estiver ouvindo pelo Spotify, segue. É importante essa coisinha simples de seguir, de marcar, sininho, compartilhar essas coisas são fundamentais para a gente, para os canais entender que esse assunto é relevante e entregar para outras pessoas. Esse é o seu... É assim que você nos ajuda, nos paga, nos retribui por tudo isso que a gente vem dando aqui para você com todo o amor, com todo o carinho. Um forte abraço, até a próxima semana e até mais.